Oi, gente, tô aqui no jardim pra gente falar sobre por que nós ficamos irritados, às vezes agressivos, e algumas pessoas violentas quando estamos com fome, né? Quando sentimos fome. Não é culpa da gente, não é culpa sua, não é culpa minha, não é culpa nossa. Isso é uma questão fisiológica. Nós temos reações fisiológicas similares aos diabéticos, né? O que acontece quando nós sentimos fome? O nosso cérebro envia mensagem para alguns órgãos do nosso corpo e avisa que a glicose está baixa. E aí desencadeia uma adrenalina para enviar energia para o cérebro e aumentar os níveis de glicose no sangue. Isso é um processo extremamente engenhoso e trabalhoso, e por isso a gente sente fome, fica irritado e precisa precisa se alimentar, precisamos comer rapidamente. Com fome, a nossa glicose baixou e nós temos essa reação de irritação, né? Os diabéticos, eles ficam confusos, agressivos e às vezes até violentos. Existe um estudo, uma pesquisa de uma organização chamada Mental Floss, Mental, F-L-O-S-S, Mental Floss, de 1984, pesquisou 11 mil pessoas, acompanhou durante um tempo, e entre essas pessoas, algumas cometeram crimes no seu momento de fome, e alguns deles eram diabéticos. Então, gente, nós precisamos saber administrar as nossas reações, conhecer o nosso corpo, conhecer nossas reações, porque isso é muito importante. Imagina uma pessoa cometer um crime porque está com fome, mas ele não cometeu crime para pegar comida, ele não foi lá roubar comida para comer, não, ele machucou alguém porque ele estava com fome, então ele teve essa reação, o desespero do cérebro atrás de açúcares, é o desespero do organismo, de alguns órgãos nossos, para manter trabalhando em níveis normais. Nosso corpo é muito inteligente e ele precisa estar equilibrado para poder nós nos sentirmos bem, estarmos tranquilos e não termos reações repentinas de irritabilidade e de agressividade ou de violência. Nosso corpo processa o que comemos em aminoácidos, gorduras e açúcares simples, e uma delas é a glicose, que é o que controla essa irritabilidade nossa quando sentimos fome. É porque o nosso organismo está precisando de alimento para processar, para suprir as necessidades do nosso corpo. Quando esse açúcar baixa, quando a glicose baixa no sangue, o nosso relógio biológico dá um alarme chamado de fome e avisa, porque o nosso cérebro precisa desses açúcares simples para poder ele trabalhar em equilíbrio, trabalhar normal e não gastar tanta energia, porque o nosso cérebro ele consome 70% dos açúcares do nosso corpo. Quando esses açúcares simples baixam, nós não somos capazes de exercer pequenas tarefas básicas. Se você não repor rapidamente e deixar chegar a níveis extremos, você pode sentir tonturas, ansiedade, dizer palavras e frases confusas, ficar irritado. É por isso que você fica ou se sente instável após longo tempo com fome. Nosso corpo gasta muita energia e por isso nós precisamos substituí-la. Quando eu estou com muita fome e eu sou uma pessoa difícil de comer, então quando baixa é porque baixou demais mesmo. A ação de uma pessoa com a glicose depende, né? Existem pessoas que gastam muita energia e se sente bem depois, faz exercício e se sente bem, outros se sentem exausto. Então existe uma relação aí de pessoa para pessoa.
Talvez as pessoas tenham uma reserva, um pouco, eu não sei, isso ainda não foi identificado porque que algumas pessoas, mesmo com a glicose baixa, não ficam irritados, tem alguma reação, como eu, que sinto sono, né? Mas muda de pessoa para pessoa essa irritabilidade. Então a gente precisa manter os níveis normais de glicose no sangue, porque isso vai ajudar nosso cérebro, porque isso vai ajudar o nosso coração, porque isso vai ajudar o nosso humor e porque isso vai nos transformar em uma pessoa bem mais agradável. O nosso corpo, às vezes, ele não processa corretamente, rapidamente, essas substâncias para levar para o nosso corpo a glicose. Ele demora, ele trabalha lento e aí às vezes você diz assim, eu comi, mas eu estou me sentindo mal ainda, eu comi, mas eu ainda estou cansado, eu comi e ainda estou com fome. É porque o seu organismo é lento para processar essas substâncias, esses aminoácidos, essas gorduras, esses açúcares. E às vezes o nosso corpo também, ele não é pró-eficiente para manter esses níveis em níveis normais, em níveis que possam nos tornar, como se diz, calmos em determinados momentos que estamos sentindo fome. Olha, procura conhecer seu corpo, procura conhecer o seu relógio biológico, procura conhecer o seu humor, procura saber, para que você não seja uma pessoa irritada, violenta. Eu uma vez dividi um apartamento aqui em Londres com um senhor de Minas Gerais, um brasileiro. Era eu, ele e uma senhora acho que do sul do país, eu não me lembro. Eram 3 pessoas que dividíamos um apartamento. E eu tive que me mudar de uma hora para outra por causa da violência desse senhor. Ele era diabético. E eu me responsabilizei em fazer a comida dia de domingo, né, porque era o único dia que eu tinha tempo. Eu gosto de cozinhar. E aí, o que aconteceu? Eu fui para a igreja. Saí de manhã, fui para a igreja. E eu ia fazer uma comida que ele adora, que é quiabada. E eu demorei para chegar, demorei para voltar, porque foi muito bom o culto e a gente ficou lá, envolvido, conversando. E eu demorei, mas eu não tinha obrigação. Ele podia ter ido no restaurante, que ele tinha condições financeiras para isso. Eu ia no restaurante e comia, entendeu? Depois comia a comida que eu quisesse. Mas o que aconteceu foi que ele... Então, gente, quando eu cheguei, né? Eu cheguei atrasada para fazer a comida, mas já tinha deixado tudo preparado. Era questão de poucos minutos, ia ficar tudo pronto. Mas ele, por causa da diabetes, ele estava com fome, ele ficou naquela ansiedade. E quando eu entrei, ele olhou para mim, o olhar não era de uma pessoa normal. E ele falou, você não estava na igreja, você estava em tal lugar, sua. E eu falei, epa, para lá, eu não sou nada sua, eu sou apenas uma pessoa que divide apartamento com você, pago minhas contas em dias, por favor, olha o vocabulário, me respeita, tá? E aí eu falei, tem vários restaurantes nessa região, você deveria procurar um restaurante e almoçar, já que você não pode ficar com fome. Aí a senhora, né, a Lídia, que dividiu o apartamento comigo, me abraçou e falou, minha filha, desculpa, ele é diabético. As pessoas diabéticas, eles têm essas reações. Segunda-feira, eles saíram para... Aí eu saí, passei em uma agência, já vi que tinha um apartamento para alugar, que é esse que eu moro hoje. E aí eu passei lá e eu já resolvi meu problema de mudança e me mudei. Porque eu não tinha minha vida. Ele já tinha cometido muitas agressividades físicas com pessoas, depois que eu fui saber. Então, graças a Deus, Deus me iluminou, que eu me mudei imediatamente. Eu fiquei assustada, eu nunca tinha visto alguém com aquela reação. Então... Os diabéticos, eles precisam comer de 3 em 3 horas, assim como os bebês. Porque a glicose, quando baixa, eles ficam confusos, irritados, e é uma situação muito complicada. Então, se você é diabético, coma de 3 em 3 horas. Observe como é seu corpo, como ele funciona, o que você sente quando você está dormindo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa me acordar, eu fico extremamente irritada. Eu tenho que me acordar por mim mesma, na hora certa. Entendeu? Que meu corpo acha que não precisa mais dormir. Então, observe seu humor, observe seu comportamento, para que você tenha uma convivência agradável, uma convivência
boa com todas as pessoas que estão ao seu redor, né? E que você seja uma pessoa muito amada. Um beijo no coração, fica com Deus. Por favor, dá um joinha, né? Comente, se inscreva e até o nosso próximo Feliz Encontro. Beijo no coração.